Saúdo meus alunos da Igreja Presbiteriana do Brasil, classe de jovens de Montanha. Muita alegria aqui, mais uma vez, para preparar essa videoaula para vocês nesse período de pandemia. E o nosso tema, desde a aula passada, tem sido política e cosmovisão cristã. E hoje eu gostaria de falar para vocês, na primeira aula fizemos uma introdução, hoje nós vamos falar sobre desobediência civil, política, cosmovisão cristã e desobediência civil. Na próxima aula, o governo e nossas obrigações. E na última aula, o envolvimento político do cristão. Portanto, a respeito desse tema, política e cosmovisão cristã, nós teremos 4 aulas, uma já ministrada, outra ministrada hoje e mais 2 a serem ministradas. Hoje vou falar para os irmãos a respeito de desobediência civil, dentro do tema política e cosmovisão cristã. É lícito ao cristão desobedecer o governo? É lícito desobedecer ao governo? E se é lícito, quando é lícito desobedecer ao governo? Então nós vamos ver, à luz das Sagradas Escrituras, o que nos instrui a palavra de Deus a respeito desse tema. E como a nossa lição ela não é profunda nesse tema, e é um tema importante, nós vamos usar aqui os ensinamentos do pastor, do teólogo Norman Geisler, que escreveu um livro sobre ética cristã, e um dos capítulos fala sobre a responsabilidade social aos soberanos e governantes. O cristão tem uma responsabilidade social não somente em relação aos demais cidadãos, como também em relação aos soberanos. Soberanos, aqueles que governam. É um dever tríplice. Primeiro, devemos obedecer às autoridades. Segundo, devemos honrar as autoridades. Devemos respeitar as autoridades. E também devemos pagar impostos às autoridades. Jesus verificou que se deve pagar tributo a quem é devido tributo, imposto a quem são devidos impostos, respeito a quem é devido respeito e honra a quem é devido honra. Assim está registrado em Romanos, capítulo 13, versículo 7. Na mesma passagem, disse aos cristãos: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Romanos, capítulo 13, versículo 1. E na aula passada nós tratamos desse tema. E destacamos que a passagem diz que não há autoridade que não proceda de Deus. Então, tanto a autoridade boa, tanto a autoridade justa, tanto a autoridade escolhida pelo voto, por exemplo, quanto a autoridade injusta, a sua autoridade procede de Deus. Então nós vimos na aula passada que existiram reis e soberanos e governadores que foram utilizados por Deus e que não eram homens bons, mas eram homens maus. E eles foram instrumentos de Deus em várias oportunidades. Então a Bíblia fala que nós devemos obedecer às autoridades, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então toda autoridade procede de Deus. Acerca dos cristãos em Creta, Paulo disse a Tito: lembra-lhes que se sujeitem aos governantes, aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes. Tito 3, versículo 1. Pedro, semelhantemente, escreveu: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor,
quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 e 14. Tudo isso nós já tratamos na aula passada. Então, a regra, que comporta raras exceções, é que nós devemos obedecer às autoridades, respeitar as autoridades e cumprir os nossos deveres perante as autoridades. Um exemplo disso, pagar os impostos. Mesmo que nós não estejamos recebendo bons serviços, mesmo que nós não estejamos tendo um retorno desse tributo que nós entregamos, na realidade, o tributo não é uma questão de contraprestação, algo que a gente entrega para receber algo em troca, é um dever. E a Bíblia fala que é um dever e que nós devemos obedecer a esse dever como cristãos. Há algumas razões óbvias para obedecer ao governo. Primeiro, porque todo governo é instituído por Deus. Nós vimos em Romanos capítulo 13, versículo 1. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então, toda autoridade procede de Deus. Um outro motivo para obedecer ao governo é que o governo refreia os malfeitores, ou seja, aqueles que praticam o mal, crimes, corrupção, etc. Versículo 3 da mesma passagem. O governo recompensa os homens bons. Número 4, a desobediência contra o governo incorre na sua ira, ou seja, quem desobedece ao governo vai ter que sofrer as consequências dessa desobediência. E número 5, é um bom testemunho para Cristo ser obediente. Nós falamos na aula passada a importância de aprender a obedecer, né? Obedecer, quando nós aprendemos a obedecer aos nossos pais, aos nossos professores, às pessoas mais sábias, mais instruídas, às autoridades religiosas e às autoridades civis, nós somos treinados a obedecer a Deus de uma forma mais integral, mais correta, mais dedicada. E o governo faz parte desse treinamento que Deus colocou à nossa disposição para que nós aprendamos a obedecer. Certo? Em síntese, obedecer ao governo é um excelente serviço social a si mesmo e aos outros. Quando nós obedecemos ao governo, nós estamos prestando um serviço não só ao próprio governo, como aos nossos semelhantes. Imagine que cada um, por exemplo, resolvesse não obedecer mais os sinais de trânsito. Eu vou dirigir o meu carro do jeito que eu quiser, né? Eu quero ter total liberdade, além de causar problemas para o serviço prestado pelas autoridades de trânsito, nós causaríamos, muito provavelmente, também prejuízos às pessoas, aos nossos semelhantes. Ao submeter-se ao governo, a pessoa faz o bem e resiste ao mal. Está promovendo a ordem e impedindo o caos. Então, é uma responsabilidade social de todo cristão obedecer ao governo, respeitar os governantes e cumprir os deveres que nos são impostos. Porém, existem exceções. Existem exceções na Bíblia de casos em que cristãos não obedeceram ao governo e foram reconhecidos como pessoas que estavam obedecendo a Deus acima de tudo, né? Isso não quer dizer que desobedecendo ao governo não existam consequências no plano humano, tá? Desobedecer ao governo sempre leva a consequências, mas como cristãos nós também devemos estar preparados para sofrer as consequências da nossa desobediência civil, que é considerado um direito humano fundamental e que tem base nas Sagradas Escrituras, tem base histórica na Bíblia. Existem vários exemplos de desobediência divinamente aprovada ao governo que ilustram que todos têm um só denominador comum. Então, por exemplo, as parteiras hebreias desobedeceram ao rei quando este lhe
ordenou a matar crianças inocentes. Êxodo, capítulo 1, 16 a 17. Nós lembramos bem, né, que Faraó mandou que as parteiras hebreias elas eliminassem, entregassem para serem eliminadas as crianças recém-nascidas. Aí começa a história de Moisés, né? Nós lembramos que ele foi colocado no cesto de junco e foi colocado no rio e foi encontrado pela filha de Faraó para fugir dessa fiscalização que estava assassinando as crianças. E a Bíblia fala que as parteiras hebreias, elas mentiram para o imperador, elas mentiram para Faraó, porque elas diziam, olha, quando a gente chega, as mulheres hebreias, elas são muito fortes e elas têm um filho rápido, então quando a gente chega, a gente já não encontra mais a criança. Então, nisso elas tiveram uma conduta aprovada por Deus, mesmo desobedecendo e até mentindo para Faraó. Né? Um outro exemplo que está na palavra de Deus de desobediência civil foram os 3 moços hebreus que desobedeceram ao governo quando exigiu que adorassem a um ídolo, Sadraque, Mesaque e Abednego. Né? Em Daniel capítulo 3, nós lembramos que eles se negaram a se curvar perante os ídolos da Babilônia e aí foram lançados na fornalha como forma de castigo que receberam. E aí receberam também um livramento da parte de Deus, que é uma das coisas, um dos eventos mais extraordinários da Bíblia, em termos de obediência, em termos de livramento. Também Daniel se recusou a obedecer à ordem do rei de não orar ao Deus verdadeiro. A Bíblia fala que mesmo após ser decretado que não deveria ser adorado nenhum outro Deus a não ser o próprio rei, que todos no reino da Babilônia ficavam impedidos de fazer as suas orações, mesmo assim Daniel manteve a sua prática diária de oração. A Bíblia fala que Daniel orava, ia ao terraço da sua casa e orava 3 vezes ao dia. Então as pessoas viam Daniel orando e sofreu a penalidade de ter sido lançado na cova dos leões, da onde também recebeu um livramento da parte de Deus. Os apóstolos não concordaram com as autoridades judaicas que exigiam que nunca mais pregassem o evangelho de Cristo. Está registrado em Atos capítulo 4, 18 e em Atos capítulo 5, 29. Pedro disse a estas autoridades: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Mateus 22, 21, a clara implicação é que nem tudo é de César. Então, também os apóstolos aqui, eles desobedeceram às autoridades civis e religiosas, se recusando a deixarem de pregar o evangelho. Então, várias hipóteses, né, várias histórias bíblicas que tratam a respeito da desobediência civil, e em todas elas os cristãos foram aprovados por Deus na sua conduta. Diante da clara declaração de Pedro e do exemplo da desobediência dos outros santos, o seguinte princípio pode ser deduzido: a pessoa sempre deve obedecer ao governo, quando este assume sua posição apropriada debaixo de Deus. A autoridade absoluta, a autoridade soberana, a autoridade maior é Deus. Então o governo tem que estar debaixo também da autoridade de Deus. Mas nunca deve obedecer ao governo quando toma o lugar de Deus. Então, em todas as experiências bíblicas que nós relatamos, e em outras também que existem no texto bíblico,
os homens são chamados a desobedecer legitimamente à autoridade quando essa autoridade tenta se colocar no lugar de Deus, né? Somente Deus tem o direito de exigir o sacrifício de vidas humanas. É o caso das parteiras hebreias, porque somente Deus é o autor e detentor de toda a vida. Deuteronômio 32, 29. Somente Deus tem o direito de ser adorado ou de esperar que a oração seja dirigida exclusivamente a Ele. O caso dos 3 jovens na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, e o caso também de Daniel. Se uma autoridade assume para si quaisquer destes papéis, ultrapassa sua posição debaixo de Deus para tomar para si a autoridade de Deus. E nós vivemos hoje no nosso país um tempo preocupante, porque muitas pessoas colocam o Estado no lugar de Deus. É o Estado quem tem que me amparar, é o Estado quem tem que me cobrir, é o Estado que tem que me proteger de todas as coisas, de todos os males. É o Estado que tem obrigação de amparar as pessoas, de promover toda a justiça social, de promover toda a educação, de promover toda a saúde. Né? Nós falamos a aula passada como nós temos vivido dentro dessa ideologia. Quando se vê uma pessoa, por exemplo, na rua desamparada, pobre, um mendigo, uma pessoa que passa fome, ou uma pessoa doente, ou uma pessoa idosa, o que as pessoas dizem hoje em dia? Isso é um absurdo. Como é que o governo não vê essas pessoas? Como é que o governo não ampara essas pessoas? Onde está o governo? Onde está a prefeitura? Onde está o governo do estado? Onde está o governo federal, que não faz nada por elas? Certo? É nosso dever como cristãos cobrar as autoridades. Mas Jesus fala que amparar as pessoas, ou seja, praticar boas obras, praticar a caridade, cuidar das pessoas, trabalhar pelo desenvolvimento da cidade, é uma obrigação nossa como cristãos. Nossa como cristãos. E quem nos dá amparo, segurança e proteção ilimitada é Deus. É Deus. E aí as pessoas ficam, às vezes, debatendo a respeito de um determinado governante, né? De um presidente, governador, o prefeito, como se fosse uma espécie de semideus, uma pessoa que tem capacidade para resolver tudo. Não, não tem. Não tem. O que aperfeiçoa a sociedade, o que muda a vida das pessoas é a disseminação do Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, quando pessoas se convertem, quando pessoas começam a viver debaixo do Evangelho, tudo muda. Tudo muda. A vida das pessoas muda e a sociedade muda. Agora, quando o governo ele se coloca no lugar de Deus, como aquele que tem a capacidade de amparar, de cuidar, de fazer tudo, de nos dar tudo, não. Nós não devemos desejar isso. Nós devemos desejar apenas um governo que seja honesto e temente a Deus. E que cumpra suas obrigações e permita que nós cumpramos as nossas obrigações e os nossos deveres. Os governantes são chamados, na Bíblia, ministros ou servos de Deus. Romanos capítulo 13, 4. Mas não são Deus. Então, os governantes, eles são servos de Deus. Eles são chamados para servir a Deus e fazer a sua vontade. Tentar desempenhar o papel de Deus não somente é perigoso para um soberano, como também é injustificado. Nenhum cristão tem uma obrigação social de obedecer a um governo que toma sobre si o lugar de Deus. Pelo contrário, o cristão tem uma obrigação espiritual de desobedecer a semelhante governo. Fazer de outra forma seria idolatria, porque qualquer coisa que recebe o lugar soberano de Deus
seja uma relíquia, seja um governante, é um ídolo. Então, esses dias eu estava assistindo, por exemplo, uma reportagem sobre a Coreia do Norte. As pessoas receberam do governo uma cirurgia de catarata e um grupo grande, bastante grande, de pessoas passaram por essa cirurgia. Na Coreia do Norte as pessoas têm muito problema de visão por causa da subnutrição, um país extremamente pobre, o país mais fechado do mundo à pregação do Evangelho, a Coreia do Norte. E na reportagem, né, tudo filmado, as pessoas que passaram por essa cirurgia, elas entram vendadas numa sala, umas 500 pessoas, com os médicos, os enfermeiros, todos vendados. E aí, quando as pessoas tiram a venda e começam a enxergar, elas começam a glorificar o nome do imperador, o nome do presidente daquele país, no caso, o presidente Kim Jong-un. Então, a Coreia do Norte é uma ditadura marxista, e nós vemos uma forma assim, bastante escancarada de tentar colocar o governante no lugar de Deus nos tempos atuais, como aconteceu na Babilônia, como aconteceu no Egito, no tempo de Moisés, e em muitas outras passagens da história bíblica. E em outras partes da reportagem mostrava que as pessoas não podem ter acesso a nenhum tipo de material religioso, né? Todas as pessoas têm que ter em casa uma foto do imperador, o imperador colocado de uma maneira assim, magnânima, né? Nessas fotos, como se fosse um santo, como se fosse alguém de uma dimensão espiritual diferente. Então, é bastante claro, né, a situação da autoridade tentar se colocar no lugar de Deus. E também no nosso país nós vemos isso. Nós vemos, às vezes na igreja, às vezes cristãos idolatrando políticos, idolatrando ideologias políticas, quando nós sabemos que nada nesse mundo está isento da contaminação do pecado. Por melhor que seja o político, mesmo que seja um político cristão, nós sabemos que, mesmo cristão, nós somos pecadores e sujeitos a falhas e a erros, né? E se aquela pessoa que foi ali colocada por Deus, porque toda autoridade procede de Deus, em determinado momento ela se exaltar a tal ponto de se colocar no lugar de Deus, né? De forma a proibir as pessoas de cultuar a Deus, de forma a impor obrigações imorais, como nós vemos, né, pessoas tentando aprovar o aborto, eutanásia, né? A eutanásia é uma forma de suicídio assistido, a ideologia de gênero, esse tipo de coisa que está em frontal desacordo com a palavra de Deus, nós somos chamados a desobedecer. Mas temos que saber que a nossa desobediência trará consequências. Estamos dispostos a sofrer as consequências por amor a Cristo? Os apóstolos disseram, importa antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Amém? Meus irmãos, Deus nos abençoe. Essa nossa segunda aula a respeito falamos de política, cosmovisão cristã, o subtítulo Desobediência Civil, e temos mais 2 aulas pela frente, o governo e as nossas obrigações, e finalmente o envolvimento político do cristão. Desejo que Deus os abençoe, os guarde e os encha da sua soberana graça, em nome de Jesus.